Olá pessoal, mais um episódio aqui do podcast da Escola Joaquim Diegues. Continuo com os alunos do primeiro ano D. Eu tenho a Alicia, Thaís, Vitória e Bruna. Nós vamos falar hoje sobre um tema um pouco atípico, que são casos bizarros e experiências estranhas e esquisitas, né? Todos nós gostamos desse assunto aqui, a gente assiste muitos vídeos sobre isso, então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Então, vamos começar com as perguntas, Bruna? O que seria casos bizarros? Caso bizarro seria... como posso falar? Situações, né? Algumas situações que foram passar além da consciência humana, que é considerado bizarro, antiético para a sociedade, que acaba tendo punições ou saiu ilesa as pessoas que causaram isso. São aquelas coisas que fogem muito do comum. Fogem que ninguém do pensa que cotidiano. aquilo era possível, mas é possível. Sim. Mostram que isso tem uma possibilidade de acontecer. Uhum. Do que geralmente se tratam esses casos? Experimento, Canibalismo. ou vontade da própria pessoa que Os fez. psicopatas, né? Os psicopatas. Isso. Eu sou o Kira. Essas coisas assim. Cresceu o Kira assim, mas... Do Death Note? Qual é o caso bizarro menos conhecido? Meu conhecido é a mulher que sobreviveu sem a cabeça. Que sobreviveu sem a cabeça. Como Isso eu nunca vi, não. Como isso é possível? Onde foi isso? Foi a mulher que foi citada por uma briga nos pais. Enquanto ela caminhava uma estrada, um cara convidou ela para tomar carona. No meio da carona, ele quer fazer uma segunda extensão. Desmaiou ela. Fez isso. E quando ele não queria deixar ela viva para não ser preso, realmente ele quis matar ela para não ser preso. Então cortou a cabeça e perdoou ela. Mas ela conseguiu mover o corpo e sair com a cabeça. E contaram ela e costuraram. E ela ficou viva? Ficou. Imagina você ir na cozinha de madrugada e tem um corpo sem cabeça lá na sua Ah, sim, esperando você. a cabeça... O corpo tava Não, sem a cabeça? tava com a cabeça, que cortaram bem na veia, impedindo que Ah. Achei que então, tipo, ficou... Eu achei que ela achei- tava segurando a Eu cabeça achei assim, que era uma andando. mula sem cabeça. E onde é que foi isso, hein? Parece que foi nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. É onde acontece, né? Oh my God. Aí, você que é viajada, tá vendo? Essas coisas aí. Você vai dormir lá e tem uma mulher sem cabeça na sua Esse cama. realmente é pouco conhecido, não ouvia falar sobre esse, não. Qual a região que mais acontece casos bizarros? O que acontece é os Estados Unidos, principalmente. Depois vem os países asiáticos. E existe bem pouco caso que acontece no Brasil. Agora, sabe o que eu acho que pode influenciar isso lá nos Estados Unidos? Que tem uma questão do livre-arbítrio. Eles têm um livre-arbítrio muito forte. Aqui no Brasil a gente tem muitas leis que protegem, lá também tem, claro. Mas ele tem uma questão assim, de que a sua opinião vale muito. O que você pensa, muitas vezes considerado um racismo, uma homofobia. Então eles podem pensar o que eles quiserem. Então por ter essa liberdade, eu acho que tão grande que não vai ter uma punição, faz essas doidices. E aí, no caso dessa mulher, encontrou a mulher, estava com segundas intenções, e aí foi tentar fazer isso, cortou a cabeça da mulher, a mulher sobreviveu sem cabeça. A mulher indo na delegacia denunciar ele. Aqui, ó, a prova. Qual é o caso mais conhecido? Mais conhecido... eu acho que... Tem um que ficou muito famoso na internet, que foi no caso Lilith. Que era o pai... Isso aconteceu na Rússia. O pai usou a própria filha para experimento. Que ela comia carne humana. Aquele experimento bem científico mesmo. Aí o que fez? Mudou totalmente a fação dela. Ela ficou monstruosa, muito magra, perdeu os cabelos. E isso foi durante uma guerra. Ia usar ela como experimento para usar como arma. Aí, só que depois da guerra, decidiram abandonar. E aí deixaram ela presa. Ela comia 2 vezes ao dia e por volta de 10 mil carne crua.
E parece que o pai deixou lá ela e abandonou ela para não se desenvolver. Todo mundo que participou disso saiu ileso. Eu vi esse. Foi porque, tipo assim, eles viram que não meio que ela não ia ser uma experiência evoluir. Aí deixaram ela e disseram, tipo assim, vamos deixar ela pra lá, ela não vai evoluir em nada. Não vai ser útil. Não vai ser útil. A gente deixou e não aconteceu nada aqui. Aí eles queriam deixaram. usar ela de arma como? Usar, tipo, contra o pessoal lá na guerra. Mas que tipo Pra de ter uma arma? Criar um vantagem. monstro. Ah, Um entendi. monstro. Era habilidades físicas. Só que, tipo, não deu muito certo, é óbvio, né? Não deu muito certo. Aí abandonaram ela, trancada lá e tal, e deixaram ela pra lá. Aí dizem, eu vi, dizem que ainda meio que escutam alguns rangidos lá, dizendo que ela está viva. A menina está viva ainda. Então ela virou um fantasma. Não, ela tá viva mesmo. Ela tá viva. Por causa Hein? de todo esse processo que ela passou. Ela ainda tá viva. Aí mandaram uma pessoa lá e, tipo, as pessoas não voltam. Então quer dizer que as pessoas morrem porque ela come você. Ela Isso é come você. interessante. Ela Eu não come conhecia, mas é bem interessante. Qual foi o mais doloroso? Quer comentar alguma coisa? Eu queria comentar sobre outros casos, né? Pra gente falar, já que tá Diga falando aí. sobre esses casos. Que muito disso está relacionado com a psicopatia. Um caso que está muito recente é da série da Netflix, né? Do Jeff Dahmer. Ficou muito conhecido por causa da série. Já era uma coisa muito conhecida, tem outros documentários sobre ele, e com a série ficou muito mais conhecido agora. É o caso do Jeff Dahmer, que era um psicopata, e ele matava as pessoas de forma muito estranha, bizarra, porque ele tinha habilidades com animais. Ele tirava a pele, definhava, Secava. dessecava, então ele fazia isso com pessoas também. E aí, na série, a gente consegue ver a fundo, porque a série é baseada em fatos reais, a gente via como era a ação do Jeff. Eu não vi não, eu fiquei com... Você não assistiu ainda, não? Então, Eu mostra só vi o documentário dele. uma cabeça dentro da geladeira, mostra que ele guardava os corpos dentro de um tonel ácido, que era para ficar só o osso ficar bem branquinho. Então são coisas bizarras que uma mente humana não faz isso, tem que ser um psicopata, né? Porque o psicopata ele não tem sentimentos, ele faz a coisa sem nenhum tipo de remorso. Então acho que os casos mais bizarros estão relacionados à psicopatia. Quer dizer, acho que ninguém fazia uma coisa dessa se não fosse psicopata, né, primeiramente. Não entra na minha cabeça assim, mas... Tem o outro caso da centopeia humana. Muito nojento. Comente sobre isso. Muito nojento. Nossa, não tenho nem estômago pra falar sobre. Foi na Rússia também, não foi? Que foi um experimento para ver quanto tempo a pessoa sobreviveria apenas se alimentando da fezes do outro, né? Colocava uma pessoa atrás da outra, costurava a boca no ânus da outra pessoa, fazia uma centopeia porque era uma pessoa costurada atrás da outra, e aí a primeira cabeça comia, defecava na boca da segunda e defecava na terceira. Se eu tivesse, eu queria ser a primeira. Ele fazia isso para ver quanto tempo essas pessoas iriam sobreviver. E aí acabou que eles viram que não tinha como a pessoa sobreviver, como, né? morreu depois, mas ficaram vivos, acho que foi 5 dias ainda, se eu não me engano. Nossa, que nojo, credo, não sei como. Tudo vai depender da história da pessoa. No caso do Jeff, foi porque ele não aguentava, que os pais deles brigavam demais. E o único momento que ele teve com o pai foi quando achou ossos. E o pai deixou, e aí começou a ensinar. E ele desenvolveu um laço atrativo por isso, porque era o único momento que ele teve com o pai. Uma memória afetiva, né? E uma forma dele continuar foi fazendo com pessoas. Aí entra a psicopatia, ele poderia continuar com os animais. Mas aí ele começou a sentir satisfação em fazer com pessoas também. Vou deixar na pessoa aqui, ó. Vamos fazer ali, vamos dissecar um corpo humano ali, pra ver como é que é. É. Qual foi o caso mais doloroso? Mais doloroso. Cara, eu acho que um caso bizarro, bem doloroso. Eu acho que foi um que eu assisti, que era tipo assim, ela tinha, era um pai, a filha e a mãe. Os pais se separou e o pai se casou logo em seguida. Só que como o pai viajava muito, soltava ela, a madrasta e os filhos dela. A madrasta amarrava ela no porão, incentivava os próprios filhos a estuprar ela, forçava ela a comer o próprio vômito, ração de cachorro e ainda mais cortava ela. Eu não tinha também outro. Portanto, esse tem outro também, mas doloroso. Que um menino encostava, tem uma menina no sapão, era no sapão eles, e ela não queria ele.
combinou de pegar ela sem todo mundo saber e levar em uma casa. Como eles já tinham um primo que já foi preso, arrumaram tudo. Lá nesse tempo ficava estupando ela, não dava banho, não comia, ficava chutando as vítimas, a barriga e ficava cortando ela até sangrar. Isso tudo, não limpava nem nada. Aí. No final mataram e enterraram os corpos. Acabou se entregando. Ah, eles se entregaram. Então, Achei que alguém ia achar. Por que eles faziam isso? Qual era o experimento? O experimentista, É. que o menino queria muito a menina, ele era obcecado, mas não conseguiu. Então ele fez tudinho para ter a força. Ah, entendi. Alguma pessoa já conseguiu fugir? Se sim, quando e quantas pessoas? Já consegui fugir, mas geralmente escapa só uma ou duas, ou escapa só uma, mas todo machucado, prestes a Morre morrer. Ou logo em seguida morre. Esses casos também dá relação aos serial killers, né? Que são os serial assassinos em killers. série. Não, mas já teve casos bizarros que depois de um tempo da mulher ter conseguido sua liberdade, acabou se apaixonando por cara, comprou a casa dele, mesmo ele tendo morrido, quis ficar com tudo dele. E continuou lá e fez até livro que existe ainda. Qual foi o primeiro caso Que você assistiu, que né? você assistiu, que você chegou a conhecer? Você sabe ler uma? O primeiro que eu vi foi de uma família que eles viajavam muito. Eu não lembro agora o país específico, mas eles estavam fugindo da guerra. E eles decidiram alugar um lote e tal, uma parte de uma terra muito grande, muito extensa. O pessoal achava estranho, porque eles estavam fugindo da guerra e queriam ficar num local lá. Aí, nisso, eles fizeram meio que um apartamento pro pessoal ir lá, dormir lá, passar a noite. Só que o pessoal achava muito estranho, porque a gente tá fugindo da guerra e tal. Aí eles vamos criar aqui pro pessoal ir pra lá, pra gente ganhar dinheiro. Beleza, nisso, eles tinham uma filha e ela era muito bonita. Todo mundo que ia pra lá se quedava com ela. Ela meio que eles tinham um espaço lá na casa que dizia que só podia entrar lá quem fosse meio que aquele... Como é que se diz? Aquele honrado. Aí a pessoa ia pra lá e ele simplesmente, atrás da cortina, tipo, a casa era dividida assim, aí tem uma cortina, meio que dizia que era a parede, eles pegavam a foice e iniciavam na cabeça deles assim, sei. E depois jogavam no porão. Até que um dia um cara foi lá e tal, e ele meio que foi pra essa bendita sala, e a mulher começou a dizer que ele ia ter muita mulher na vida dele, que ele ia ser rico depois disso tudo, que ia acabar. E a mãe dele ficou dizendo, é verdade, só que o pai, ele estava perto dele, na cerimônia. E a menina meio que disse que não conseguiu falar o resto por causa do pai dela que estava lá. Só que o pai dela disse que não tinha problema. Ele foi lá e se levantou e pegou o machado e arrancou a cabeça dele. Porque ele disse que não era pra ela sentir pena de nenhum cara, mesmo que ela se apaixonasse por algum deles que iam pra lá. É louco. Doideira. Eu acho que eu não lembro assim qual foi o primeiro que eu assisti, mas assim, um dos mais antigos que eu acho que eu consigo puxar da memória agora era um caso de ritual satânico. Que hoje em dia tá muito famoso no TikTok, eu não sei porquê. Essas coisas. Só que aí eles precisavam de crianças para fazer esses rituais. Então as crianças tinham como se fosse um sangue puro, que tem como se fosse uma substância que com certeza não existe na química, não existe, de que eles conseguem sugar essa substância do sangue do bebê quando ele está chorando com medo. Então eles pegavam essas crianças, aterrorizavam ela, para quando elas estivessem chorando, ele conseguia tirar essa substância, que eu não lembro o nome. E aí eram várias crianças que somem por ano, crianças desaparecidas, até pessoas mais velhas também, que eles dizem que é para ritual satânico. Então, um vídeo que eu vi, eles falando que eles precisavam fazer esse medo às crianças, e aí muitas vezes eles precisavam descolar partes do corpo dessas crianças. Então era aterrorizante ver isso, uma criança chorando para que eles conseguissem tirar essa essência, essa substância deles, para usar neles mesmos como fonte de juventude.
Então, Dá esse, certo. então esse foi um dos experiências que eu puxo assim na lembrança mais antiga, foi esse. Acho que não tem um que eu me lembre agora, mas eu sempre gostei de ver sobre casos de massacres em lugares, tipo na escola. Por exemplo, massacre de Columbine, eu estudei bastante sobre e é doido como funciona a mente de um psicopata. Assim, onde é o lugar que vocês mais assistem essas coisas? YouTube e TikTok. YouTube e TikTok. O YouTube é em qual canal? Tem vários. Não tem como ter não, tem vários. E só. Casos curiosos. Não lembro muito. Tem uma menina que ela é bem famosa lá no TikTok. Sim, ela é loira. É Maria, parece. Tem Eu uma acho que que é é essa ruiva também. Que ela Sabe? faz maquiagem e conta os Não, casos. isso não. Eu já vi uma ruiva que era Ah, essa. Ruiva É, é. a ruiva é essa. E eu não lembro. Eu não lembro o nome, mas elas contam muito bem, eu gosto bastante. Tinha uma que eu vi, não é um dos primeiros que eu vi, mas foi um dos mais antigos que eu vi, que era uma mulher na Idade Média, ela era extremamente rica e era adorada por todo mundo. Só que tem um problema. Ela, quando ela começou a envelhecer, ela não quis passar por essa fase de virar idosa. Então, para ela machucou uma dessas um dia e o sangue pegou nela. Ela achou, para ela, o sangue de jovem virgem faria que ela vivesse para sempre. Então ela pegava todo tipo de empregada, jovem, virgem, mandava outros torturar elas para pegar o sangue e tomar banho no sangue delas. Juventude. Então, pra gente encerrar, bem rápido, aqui uma pergunta pra cada um. Vamos assumir agora o nosso lado psicopático. Acho que todo mundo é um pouquinho psicopata. O que é que você faria de experiência? Você. Falei, não minta, Leandro. Pergunta do Enem? Olha a pontuação da redação. É. Caraca, desespero. Levar Experiência. quem, petuar nas mãos e fechar as bocas. Ficar se alimentar e ficava assim, tortura, fazendo experiência. Calma. Começar a ter medo de você agora. Psicopata? Eu vou... Eu vou trazer ficção aqui no meio. Tá. Porque eu sou doida da ideia já também. Vai que eu viro. Mentira! Não. Olha, só tem... Eu fazia igual o Kira. Um Eu caderno. anotava o nome de todo mundo lá, que não presta mesmo. Ou então, pegava todos eles e torturava e colocava a cabeça deles dentro do freezer. Deixava lá, pra eu ver. Quanto tempo será que a pessoa dura, tipo, num lugar bem gelado, tipo um freezer mesmo? Acho que Seria 8 interessante, horas. seria interessante Acho que fazer eu- isso. eu acho que Seria eu- interessante fazer isso. 8 horas. Acho que é 8 horas, eu acho. No meu caso, eu tenho muita curiosidade. Porque não tem os livros de biologia? A gente vê lá a corrente sanguínea, aquele negócio vermelho. Eu tenho muita curiosidade pra eu fazer aquilo. Abrir a pessoa pra eu ver aquele negócio. Sim. Ver as veias, ver... Eu tenho curiosidade Eu pra ia ver. vomitar. Gente. Bem, gente, então acho que é isso. Foi muito legal a conversa. É um tema muito interessante. Quem quiser saber mais, só olhar os canais que a gente falou aqui, que vai encontrar muita coisa diferente. E eu queria agradecer pela conversa. Foi muito legal. Muito obrigado por participarem. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchau.